Oi, boa noite. Meu nome é Andrea e eu vim falar um pouco sobre as responsabilidades do psicólogo. Bom, o Código de Ética, ele é bem extenso, né? Ele possui 25 artigos e a gente não vai conseguir explicar tudo em apenas uma apresentação, né? Então eu vou falar um pouco de alguns pontos mais relevantes, focados nas responsabilidades do psicólogo. No artigo 1º, que se trata dos deveres do psicólogo, muitas coisas que estão previstas no Código de Ética são evidentes e decorrentes mesmo do bom senso, né? Por exemplo, conhecer e cumprir, né, esse Código de Ética, também assumir responsabilidades, né? Estar sempre se capacitando, prestar serviço psicológico também de qualidade, respeitar os outros profissionais e sempre colaborar, né, quando se fizer necessário. Também indicar serviço de um outro profissional se tiver algum motivo justificável, né? Isso tudo se faz necessário em qualquer profissão, na verdade, não só na psicologia. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as proibições que estão previstas no artigo 2º. Por exemplo, praticar ou ser conivente com atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Essa parte acaba reafirmando assim o compromisso social e com os direitos humanos. Outra parte que causa polêmica e debate e que já possui até algumas resoluções que complementam essa área é o psicólogo nunca usar de suas posições políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito ao exercer a sua profissão. Outros pontos que eu também achei importante serem citados quanto às restrições são, tipo, estabelecer o vínculo com a pessoa atendida, familiares ou terceiros, já que isso pode interferir negativamente, né, nos objetivos do serviço prestado. O psicólogo também não deve prolongar desnecessariamente o tratamento, apesar de um tratamento psicológico não ter um tempo preciso, né? Mesmo assim, o psicólogo deve se atentar a isso sempre. Não deve também divulgar procedimentos ou resultados de serviços expondo o atendido. O psicólogo deve sempre exercer sua função com responsabilidade com o outro. Agora, o artigo 4º, que trata sobre a remuneração do trabalho do psicólogo. Existe uma tabela criada pelo Conselho Federal de Psicologia que orienta nesses valores mínimos e máximos e que o psicólogo deve cobrar. Porém, isso não significa que não possa ser cobrado um valor menor ou maior, por se tratar de uma profissão autônoma. Mas também requer bom senso, né? Cobrando pelo preço justo, baseado nos conhecimentos, nos estudos e nas especialidades. Mais uma parte que eu achei importante desse artigo 4º é assegurar a qualidade do serviço oferecido, independente do valor acordado. Essa parte nem precisa de explicações, né? Qualidade sempre no seu trabalho. Pulando para o artigo 7º, falaremos um pouco das intervenções no trabalho de um outro profissional. Essas intervenções elas podem ocorrer em alguns casos. Vou citar alguns que eu também acho mais relevantes. Por exemplo, a pedido de um outro profissional responsável, em caso de um atendimento de emergência ou em um trabalho multiprofissional. Aqui também não requer muita explicação, né? Tá bem claro. Agora, o artigo 9º é um dos que mais geram dúvidas, que é sobre o sigilo profissional, ou respeitar o sigilo profissional. O psicólogo ele não pode falar com ninguém o que é tratado em exercício, né? No atendimento com o seu cliente. Ele deve zelar por essas informações. Claro que, salvo em situações que envolvam supervisão clínica com os outros profissionais e sempre em condições especiais. Porém, existe uma condição que o psicólogo pode decidir pela quebra de sigilo, né? É uma exceção que a gente vê no artigo 10º. Na quebra de sigilo, o psicólogo pode restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias, apenas em condições especiais que envolvam justiça, ameaça à vida do próprio cliente ou terceiros. Aí, assim, o sigilo poderá ser quebrado.
Por exemplo, se você sabe que a pessoa vai sair da terapia e cometer um crime, aí você não só deve informar, como denunciar e atuar em cima dessa situação, né? São situações extremas. Indo agora para o 15º artigo, que fala sobre os arquivos de um atendimento na interrupção de um tratamento. O que fazer com esses arquivos? Nesse caso, o psicólogo poderá passar para outro profissional habilitado que se tornará responsável pela terapia, ou então para o Conselho Regional de Psicologia, que vai ficar responsável daí por esses arquivos. O 17º artigo também eu achei bem interessante, porque é o que a gente está vivenciando no momento, onde fala que os docentes ou os supervisores deverão sempre nos orientar como estudantes. Já no artigo 18, a gente vê que o psicólogo não poderá oferecer treinamento de avaliação psicológica para candidatos de concursos públicos. Isso configura crime e o Conselho de Psicologia poderá punir e até mesmo a própria Justiça poderá punir esse profissional. Agora, não me estendendo muito, porque já está longa a explicação, a gente chega no artigo 20, onde fala que ao realizar o seu trabalho, o psicólogo deve sempre informar os seus dados, informações de registros, se referenciar apenas aos títulos e qualificações que possuir. Ele não deve utilizar o preço do serviço como forma de propaganda, ele não pode fazer promoção, exemplo, compre um e leve dois. Também nunca prevê um resultado de tratamento, né, através da oferta do seu serviço. Tipo, por exemplo, prometo devolver sua autoestima em um mês. Até porque, né, não existe cura necessariamente para a ideia de tratamento em psicologia. Existe a modificação e o autoconhecimento. Bom, agora eu vou passar para a Evelyn, que vai dar continuidade e fazer as considerações finais.